Esse é um texto muito bonito de Mateus, né, do capítulo 13. Ele inicia no capítulo 13 as parábolas do reino. Então, ali nesse capítulo, você vai encontrar diversas parábolas falando do reino de Deus. E ele começa, então, explicando a respeito do semeador, né, que a missão dele, a missão de Jesus, é como a de um semeador. E falando assim, ele também convida os discípulos, os apóstolos de modo especial, a também saírem pregando a palavra de Deus, não importando qual terreno que essa palavra vai cair, em qual coração que ela cairá. Então os discípulos, ele convidava os discípulos, os apóstolos, a pregarem a todos, sabendo que às vezes a pessoa, né, ouvindo a palavra, até recebe com gratidão, mas vem um maligno e tira a paz dessa pessoa, né? Quantas situações em nossa vida também, nós saímos, até sair da missa, né? Aí alguém fecha a gente no trânsito, pronto, já perdi a paz, né? Veio o demônio, tirou a sua paz da missa, né? Tô exagerando, mas é só para contar um caso, né? Outras vezes, a pessoa até acolhe a palavra de Deus, mas morre aqui na missa, não produz fruto. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Ou às vezes a palavra também é sufocada por outras preocupações do mundo, né? E aquilo que me servia de paz acaba sendo esquecido. E por fim, há aqueles que conseguem conciliar a religião com a vida, né? Colocam a palavra de Deus na missão de pai, de mãe, de profissional, e é cristão dessa forma, né? Então Jesus nos chama a integrar a palavra de Deus em todas as situações. O que mais me encanta nesse texto é destacar que, apesar do terreno, apesar dos corações que nós vamos encontrar, o semeador continua a semear, ele não desiste da sua missão. Um exemplo, por exemplo, de mãe, a Santa Mônica, rezou 30 anos pela conversão do filho dela, e a oração, né, veio em abundância, ela plantou e colheu, né? O filho depois se converteu ao cristianismo, se tornou padre, bispo, doutor da igreja, Santo Agostinho, né? Tantos exemplos assim que a gente encontra na igreja, né, de perseverança, de não desistir de anunciar a palavra de Deus. Um outro exemplo é da nossa própria comunidade. A nossa comunidade é muito bonita, muito cheia muito participativa, né? São mais de quase 1000 pessoas na catequese, nas pastorais, e se for contar, aí muito mais ainda. Por causa também da santidade do Padre Rodolfo, né? Porque ele fez um trabalho aqui de santidade, e o santo, ele não só comove com as palavras, ele arrasta com exemplo, né? E eu acredito que essa comunidade é muito frutífera, produz muitos frutos, também em conta, claro, de Jesus Cristo em primeiro lugar, mas muito também por causa da santidade do Padre Rodolfo, não é verdade? Então nós somos chamados, enquanto cristãos, a semear, não importa o terreno, né? Ah, mas o meu filho não vai na missa, o meu marido não vai na missa. Faça a sua parte, vá na missa, reze por ele, e ainda diga assim, olha, rezei por você, né? Rezei o terço por você, fui na missa por você, não é verdade? Assim também no trabalho, né? Testemunhar, dar ocasião de pregar a palavra de Deus ali com o seu exemplo, né? Um exemplo maior também, nesse mundo de trabalho corporativo, é o exemplo do perdão, né? Quantos que são capazes de perdoar? Não porque o outro mereça, mas porque você merece ter paz, não é verdade? E assim o valor do perdão se torna um valor cristão a ser testemunhado. Então são vários tipos de semente que a gente pode anunciar e testemunhar, não é? Mas, como diz Jesus, não importa o terreno, né? O semeador saiu a semear. É muito importante nos dias de hoje, mais ainda nos dias de hoje, no mundo que tem cada vez menos cristãos, ou pelo menos cada vez menos valores cristãos, nós cristãos anunciarmos a todo vapor a Deus, a Jesus Cristo e os nossos valores.
como São Paulo, né? São Paulo foi em Atenas, e ali existia na praça diversos altares de deuses. E lá estava escrito lá um altar sem nada, sem imagem, nada, dizendo ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou a ocasião para falar de Jesus Cristo ali, né? Será que nós também teríamos essa coragem de falar da palavra de Deus, né, como São Paulo teve, não é verdade? Ali naquela praça, né, ali ao Deus desconhecido. Quantos que não conhecem a Jesus Cristo ainda? E podem conhecer com o nosso exemplo, não é? São Francisco de Assis falava assim, né? Olha, evangelize, às vezes use a palavra, né? Já ouviram essa frase de São Francisco de Assis? Está lá, né, nos escritos de São Francisco, você acha esse testemunho dele, né, falando para os irmãos lá, para os confrades dele, olha, vamos evangelizar, se precisar, use palavras, porque o evangelho é vida, o evangelho é testemunho, o evangelho dá fruto, né, 100 por 1, como diz aqui, né? Então que nós possamos renovar a nossa fé em Jesus, testemunhar a palavra dele, e vivermos como cristãos, né? Embora o mundo não dê condições, mas nós cada vez mais temos que dar nosso testemunho, e sair literalmente, né, sair desse marasmo, desse mais ou menos, e dar realmente testemunho da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.